Olá! Dando sequência à série de vídeos orientativos relacionados à necrópsia e coleta de amostras em suínos, a Farmabase, comprometida com a saúde animal, convida um patologista especialista em sanidade suína para que traga de forma prática conteúdo técnico especializado para que você, veterinário, possa ser mais assertivo no diagnóstico das enfermidades suínas e nas tomadas de decisão para o controle dos problemas sanitários. No vídeo de hoje, Dr. Marcos Moraes, da Embrapa Suínos e Aves, compartilhará conosco como avaliar e coletar amostras do sistema gastrointestinal. Inclusive, se você não assistiu aos vídeos anteriores, acesse aqui a nossa série de videoaulas. Dr. Marcos, agora é com você. Hoje vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico das doenças entéricas dos suínos. Na fase de lactação, quando estes quadros clínicos são mais frequentes, as características clínicas e as lesões macroscópicas são muito semelhantes entre os diferentes agentes causadores, dificultando bastante o diagnóstico clínico e de necrópsia. Nas fases de creche, crescimento e terminação, existem algumas características das fezes e outros sinais clínicos e de necrópsia que podem auxiliar no diagnóstico diferencial. Porém, ainda assim, em muitas situações é necessário recorrer ao diagnóstico laboratorial. O intestino é o primeiro tecido a sofrer as consequências da autólise pós-morte, devido à abundante microbiota presente. Por isso, é muito importante a coleta dos tecidos imediatamente após a morte dos animais, principalmente para análise histopatológica. Por esse motivo, sempre que estivermos analisando um quadro entérico e optarmos pela coleta de amostras, devemos focar inicialmente na análise e coleta do intestino, deixando a avaliação dos demais tecidos para um segundo momento. Para uma análise correta das alterações causadas pelas diferentes doenças, é importante conhecermos bem o aspecto normal do intestino, como coloração da serose e mucosa, consistência do conteúdo nos diferentes segmentos do intestino, espessura normal da parede. Saber localizar os diferentes segmentos do intestino também é bem importante, pois os diferentes agentes causam suas lesões em diferentes locais. Para facilitar a localização, sugere-se identificar o ceco, esta parte mais calibrosa, em fundo de saco, que faz parte do intestino grosso. Localizando-se o ceco, identifica-se a válvula iliocecal, que é a passagem do intestino delgado para o intestino grosso. Partindo do ceco, voltando para o intestino delgado, os primeiros cerca de 80 centímetros compõem o ilho, onde é possível observarmos mais facilmente as placas de Peyer, tecido linfóide importante na imunidade. Antes do ilho, temos o jejúno, a parte mais longa do intestino, com cerca de 12 metros. Antes do jejúno, compondo os primeiros 80 centímetros do intestino delgado, a partir do estômago, temos o duodeno, que está associado ao pâncreas. Compondo o intestino grosso, após o ceco, temos o cólon espiral, que conduz as fezes até o reto. A coloração da mucosa e da serosa é clara em animais sacrificados e sangrados. Em animais com morte natural e não sangrados, torna-se mais congesta. Na válvula iliocecal, é normal observarmos material necrótico aderido, principalmente em animais de crescimento e terminação. A observação dos linfonodos mesentéricos também é importante, pois pode evidenciar a reação inflamatória no intestino. Quanto à consistência do conteúdo intestinal, no intestino delgado, o conteúdo é aquoso no duodeno e início do jejum, tornando-se mais denso conforme avança para o ilho. Já no ceco, a consistência é amolecida a pastosa. No cólon, mais pastosa, e no reto já tem a consistência normal das fezes. No intestino grosso, frequentemente são observados, em animais normais, pequenos nódulos de 1 a 2 milímetros vistos pela serosa. São agregados linfóides, não são lesões. Em leitões lactentes, no Brasil, têm sido observados quadros de enterite que são causados principalmente por rotavírus, Escherichia coli, Clostridium perfringens tipo A, Clostridium difficile e Cysticercospora suis, sendo que somente o Clostridium difficile afeta o intestino grosso. Os demais causam suas lesões no intestino delgado, mais especificamente no jejúno e no ilho. Quadros de colibacilose são mais frequentes nos primeiros dias de vida dos leitões. Cursa com diarreia bem líquida, desidratação rápida e mortalidade alta. Muitas vezes, os leitões são encontrados mortos sem ainda apresentarem diarreia. Na necrópsia, o intestino está repleto de conteúdo aquoso levemente amarelado. Porém, não se observam muitas alterações nas alças intestinais e na mucosa. Os quadros de infecção por rotavírus podem ocorrer já a partir do 2º ou 3º dia de vida, porém são mais frequentes a partir da 2ª semana.
Observa-se diarreia aquosa, cremosa, vômitos ocasionais e refugagem dos leitões afetados. Na necrópsia, a principal característica dos casos de rotavirose, mais facilmente observada nos quadros mais severos, é a redução da espessura da parede das alças intestinais do jejum e ilho, devido à atrofia das vilosidades. A parede fica bem fina, muitas vezes até transparente. Pode-se observar também restos de leite coagulado no intestino. A enterite por coccidiose, devido à infecção por cistoisosporações, afeta leitões a partir do 5º dia de vida, sendo mais frequente a partir do 7º dia. A consistência das fezes varia de cremosa a pastosa, normalmente não há mortalidade, apenas definhamento dos leitões afetados. As lesões estão localizadas no jejum e ilho, porém são de difícil identificação macroscopicamente. Em poucos casos mais graves, se observa espessamento da mucosa com formação de membrana fibrinonecrótica. A enterite por Clostridium perfringens tipo A afeta leitões principalmente na primeira semana de vida, com maior frequência nos primeiros 2 a 3 dias, causando diarreia cremosa a pastosa. Não há lesões macroscópicas específicas, porém pode-se observar leve congestão na mucosa do jejum e ilho. A infecção por Clostridium difficile afeta os leitões principalmente na primeira semana de vida, causando diarreia aquosa pastosa, desidratação, aumento do volume abdominal. Com menor frequência, podem ocorrer também edema escrotal, dificuldade respiratória e morte súbita. As lesões ocorrem no intestino grosso, predominantemente no cólon, sendo edema acentuado de mesocólon, lesões necróticas ou caseosas na mucosa. Em alguns casos, pode ocorrer também ascite. Quadros de coccidiose e rotavirose, apesar de mais raros, também podem afetar leitões na fase inicial da creche, com quadros semelhantes aos que ocorrem na lactação. Na fase inicial da creche, a causa mais frequente de enterite é a colibacilose. Podem ocorrer quadros bem agudos, com mortalidade alta, muitas vezes com morte súbita de alguns leitões sem apresentação de diarreia, ou diarreia profusa, bem aquosa. Nestes quadros mais agudos, a necrópsia se observa carcaça bem desidratada, estômago cheio de ração, acentuada congestão das alças intestinais do jejum e ilho, as quais estão repletas de conteúdo aquoso de coloração clara ou levemente tingido de sangue. Em casos menos graves, há diarreia amarelada transitória, aquosa a cremosa, com redução do ganho de peso e baixa mortalidade. Nestes casos, as lesões no intestino são mais discretas, podendo ocorrer congestão leve das alças intestinais. Quadros de colibacilose podem ocorrer em leitões até a faixa dos 90 dias de idade. Outra patologia, a salmonelose entérica, normalmente causada por Salmonella typhimurium, afeta animais principalmente nas fases de creche, crescimento e terminação. Os quadros cursam com diarreia que varia de aquosa a cremosa, de cheiro forte. Em casos mais graves, os animais ficam desidratados rapidamente. As fezes podem conter fragmentos de tecido necrótico e raramente contêm sangue. As lesões de necrópsia ocorrem principalmente no intestino grosso, mas podem afetar também o ilho. As principais lesões são colite e tiflite catarral ou necrótica, sendo observados congestão e espessamento da mucosa, aumento no diâmetro do cólon. Nos casos mais graves, podem ser observados focos de necrose na mucosa que evoluem para úlceras em forma de botão quando crônicos. Os quadros de salmonelose septicêmica por Salmonella cholera suis, na fase mais tardia da doença, podem cursar com diarreia e, neste caso, ocorrem lesões severas de necrose da mucosa no cólon e seco, além das lesões de septicemia em fígado, pulmão e baço, principalmente. A enteropatia proliferativa ou ileite pode afetar animais a partir da creche até a idade de abate, ou mesmo em animais de reposição. Os quadros podem ser agudos, na forma de enterite hemorrágica, ou crônicos, com quadros de diarreia cremosa a pastosa, a qual pode ser transitória e pode conter ração não digerida. As lesões ocorrem preferencialmente no ilho, mas podem afetar também o jejum, seco e cólon, sendo que as lesões aparecem como espessamento da mucosa intestinal, as pregas da mucosa ficam espessadas, principalmente na forma crônica, devido à hiperplasia acentuada dos enterócitos. A serosa das áreas afetadas pode tomar aspecto cerebroide. Na forma hemorrágica, o espessamento não é tão evidente, principalmente nos casos mais agudos, onde observa-se sangue vivo e até coágulos de sangue no lúmen do ilho e intestino grosso.
Quando a hemorragia é mais leve, observa-se espessamento da mucosa e conteúdo intestinal de consistência cremosa contendo sangue. Em casos mais graves, pode-se observar áreas de necrose com formação de membrana fibrino-necrótica no ilho. Outra enfermidade que induz enterite hemorrágica ou diarreia de sangue é a disenteria suína, causada pela braxpira e o desintéria. Este agente infecta e causa suas lesões somente no intestino grosso, principalmente em animais de crescimento e terminação. Os quadros clínicos iniciam com diarreia cremosa, amarelada, com presença de muco nas fezes e evoluem para a diarreia de sangue contendo muco. A presença de muco nas fezes é a principal característica. A necrópsia observa-se o conteúdo do intestino grosso amolecido, com sangue e muco, que adere à mucosa. A mucosa está inflamada, espessada e pode estar congesta. É comum se observar enterite necrótica sanguinolenta no cólon e pela serosa, em casos graves, se vê edema em forma de geleia. Outro comprometimento do sistema digestivo importante é a úlcera gástrica, tendo causas multifatoriais. É mais frequente em animais de crescimento, terminação e é uma das principais causas de morte súbita em reprodutores. As lesões estão localizadas na região aglandular do estômago, o quadrilátero esofágico. Para a localização, abre-se o estômago na curvatura maior e identifica-se o quadrilátero. As lesões se iniciam com o espessamento da mucosa, chamada paraqueratose, e podem evoluir para a ulceração, que pode ser localizada ou difusa, em forma de cratera. Em lesões graves, pode-se observar sangue no interior do estômago e até no intestino. Como a maioria dos agentes é enzootíco nas granjas, é necessário, além da pesquisa e identificação dos agentes por métodos microbiológicos ou moleculares, a avaliação da presença de lesões por histopatologia. Para uma avaliação completa de um quadro entérico, com diagnóstico diferencial para todos esses agentes mais frequentes, indica-se, para exame histopatológico, a coleta de 4 fragmentos de intestino delgado, sendo 2 de jejuno e 2 de ilho, mais 2 fragmentos de intestino grosso, sendo um de seco e um de colo. Estes fragmentos devem ter cerca de 2 centímetros de comprimento. Para a pesquisa microbiológica, 2 fragmentos de intestino delgado, sendo jejuno e ilho, e um de colo, sendo estes com cerca de 10 centímetros e amarrados nas extremidades. Os locais de coleta devem ser direcionados para onde houver lesões macroscópicas, caso sejam visíveis. Se não forem visíveis, a coleta deve ser aleatória. Caso sejam observadas alterações macroscópicas em outros tecidos, incluir fragmentos destes em formol para a histopatologia. E no próximo vídeo abordaremos as doenças do sistema nervoso dos suínos.